Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ao meditar nesses dois versículos, o Senhor me levou a refletir sobre: se você está pensando em parar porque algo está demorando a acontecer, então pare de pensar em desistir. Essa é a única coisa que tem que pensar. Pois o mesmo esforço que você faz pensando como desobedecer será o mesmo para você obedecer. Tudo está em seu modo de enxergar aquilo que está vivendo e qual o propósito que você está passando. Pois, para cada acontecimento em nossa vida, o Senhor permite se revelar para que haja o crescimento nessa área específica. Por exemplo, se você está com problemas emocionais e pensa que procurando a ajuda de terceiros você encontrará uma solução que goste, eu posso te afirmar que você encontrará algo paliativo, ou seja, algo que pode esconder a raiz do problema e jogar uma nova estrutura em cima. Em alguns casos, bem rasos e superficiais, será uma construção nova em cima de entulhos e construções antigas. Mas, se você procurar na palavra e através do Espírito Santo, ele te mostrará que muitos casos emocionais são condições de falta de perdão, onde o ódio, rancor, raiva, amargura, orgulho e soberba são essas raízes que levam às prisões emocionais. Se por acaso você não consegue tirar aquele fato traumático, aquele abuso possa ser em qual esfera for, físico, intelectual ou emocional, aquele insulto, aquela agressão, aquelas palavras, aquelas cenas, aquelas humilhações, ou até mesmo aqueles paradigmas que o condicionaram à mesmice, exemplo, tem que ser assim porque aprendi assim, você não conseguiu entender a profundidade da obra de Cristo em sua vida. Pois, quando a palavra nos ensina sobre novidade de vida, não diz sobre entulhos, mas sobre um lugar limpo. Assim vemos descrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há pessoas que teriam um futuro brilhante se não ficassem presas ao passado. Elas acreditam sinceramente em Deus, sentem alegria quando louvam ao Senhor, mas não conseguem seguir em frente porque lá atrás estão presas e sem uma visão clara de como resolver. Se sentem desiludidas, vivem sufocadas pela culpa e não conseguem sair do labirinto da indecisão e da dor. Não perca mais tempo se lamentando pelas coisas que deram errado em sua vida. Isso consome um tempo valioso e isso não volta mais. A partir de hoje, foque nas escolhas que o Senhor já te direcionou, que foram por algum tempo esquecidas, das quais Ele faz parte, e você verá que tudo pode ser diferente. A vida é feita de escolhas, pois, para cada escolha, você o fez por uma prioridade. Portanto, quando for fazer outra escolha, veja se aquilo agrada a Deus ou se é o que você está fazendo é só pensando em seu próprio prazer ou por orgulho de querer tanto aquilo que o Senhor não quer que você faça, pelo menos nesse momento. Cair não é o maior problema é não querer se levantar. Perceba que as pessoas que estão presas nesse looping do passado não conseguem enxergar essa novidade de vida. Mas aqueles que aceitaram essa libertação não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após confessarem Cristo e aceitarem essa nova condição, não encaram mais a vida como antes.
Eles fazem parte da nova criação e, portanto, possuem uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo ao seu redor. Quando falamos das palavras de Paulo, ele respondeu aos ataques dos falsos mestres que estavam tentando se introduzir na igreja de Corinto. Basicamente, essas pessoas mal intencionadas queriam destruir a reputação ministerial de Paulo, dizendo que seu apostolado não era verdadeiro e que a mensagem que ele anunciava era falsa e que suas motivações eram erradas. Mas Paulo respondeu esses ataques falando aos convertidos em Corinto que seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo que o constrangia. Esse amor, inclusive, o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo em geral. Ele ensinava que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para o Senhor. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto do amor de Cristo. O próprio Paulo, outrora, havia considerado Cristo do ponto de vista humano. Ele enxergava melhor a Cristo como um impostor, cuja mensagem deveria ser silenciada. Antes de sua conversão, ele dedicou seus esforços a perseguir todos os seguidores de Cristo. Mas tudo isso mudou radicalmente quando ele foi unido a Cristo pela fé e constrangido por seu amor sacrificial. A partir daí ele se tornou participante da nova criação. Todas as coisas eram vistas sob a perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Antes, viviam de acordo com sua natureza caída. Eles andavam conforme a antiga criação que caiu em condenação por causa da desobediência de Adão. Mas, estando em Cristo, os crentes agora fazem parte da nova criação, formada pela obediência de Cristo, e vivem de acordo com o seu padrão de retidão. Suas antigas crenças, motivações, planos, prioridades e valores são coisas que ficam no passado. O centro de sua vida muda e, portanto, agora ela passa a enxergar tudo de uma nova perspectiva. A transformação de Cristo opera na vida daquele que o confessa e quer essa mudança e o transporta da velha realidade para a nova realidade, da antiga criação para a nova criação, das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Portanto, é tempo de despertar para que haja a manifestação dos filhos de Deus. E esse posicionamento em oração, jejum, leitura e estudo da palavra e sua prática diária, levando essa verdade para todos que necessitam, ela se faz neste tempo mais do que necessária, com o pensamento direcionado a parar de dar desculpas, parar de dar explicações, parar de dizer que está muito corrido ou não tem tempo, parar de dizer que está cansado, parar de querer parar. Pare de querer desistir. Tudo que você tem e o que você conquistou foi por Ele e para que a sua graça seja revelada. Então continue, não limite mais sua fé e muito menos seu chamado. Creia e não deixe mais nada te impedir de crescer e viver este sobrenatural. Perdão não é sentimento, mas uma condição de liberar espiritualmente uma palavra de ordem e ver tudo ser desligado e quebrado no reino espiritual e desatado no reino físico e nas emoções. Por isso que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, nos ensina este método de persistência. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, é tempo de vitória. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela condição que o Senhor nos dá de estarmos, ó Pai, mais um dia na sua presença, vivendo o seu querer, vivendo a sua graça, vivendo a sua glória. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos.
Obrigado pela cura, obrigado pela transformação, obrigado pela providência, obrigado pela restauração da saúde e das forças. Obrigado pela renovação desta mente, deste entendimento. Obrigado pela cura destas emoções. Obrigado por despertá-los, ó Senhor, muitas vezes deste sono ou desta prisão que estava, Senhor, levando eles, ó Pai, a uma certa levando eles a poder, Senhor querido, ficar ali à mercê dessas condições jogadas pelo inimigo. Eu te dou graças, porque hoje, Pai, nós podemos contemplar pessoas sendo completamente, Senhor, libertas e livres para que o seu amor seja, Senhor, seja manifesto em tudo aquilo que eles forem fazer. Pessoas, Pai, que outrora estavam presas, Pai, em vícios, presas em sentimentos, presas em emoções, presas nos traumas, presas, ó Senhor, numa doença, e hoje glorificam o seu nome, estão em pé. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pelo seu amor, e sobre este dia de hoje, Senhor, continua revelando-nos. Faça, Senhor, com que realmente todos, Pai, todos, começando, Pai, pela minha vida, todos, ó Senhor, que seja unânime, Senhor, que não haja, Pai, nenhum tipo, Senhor querido, de dúvida daquilo que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. E se possível, Pai, faça com que parem de desistir, que eles continuem, prossigam e vejam a sua glória ser manifesta, para que cada um, Senhor, receba conforme aquilo que o Senhor preparou para cada um deles neste dia. Leva-os a entendimento, leva-os a compreensão, aonde estiverem, como estiverem e o que estiverem fazendo. Coloca as tuas mãos, que sejam hábeis, que sejam produtivas, que sejam mãos, ó Senhor, que vão fechar negócios, que vão fazer grandes coisas acontecerem no seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, que estas mesmas mãos, ao orarem por pessoas, estas pessoas sejam completamente restauradas, curadas, saradas e transformadas pelo seu poder, Pai. Graças te damos. Muito obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos este dia a Ti. Consagramos a nossa vida a Ti. Consagramos tudo diante do seu altar para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Assim oramos, Pai, agradecidos a Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.